Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo HCTR11, é o Hectare. Então a gente vai ver aí qual foi a performance desse mês de agosto, tá? Fundo de investimento imobiliário HCTR11. Fique ligado conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA. É o principal assunto aqui nosso no canal, então se inscreva aí, mas não deixe de pesquisar também na raiz do canal lá, tem outros vídeos interessantes para você. Então pesquise lá na raiz, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá, converse com outros investidores em curta distância, faça lá suas sugestões de vídeo também, tá? E não deixe de visitar também nossa área de membros, algumas vantagens lá que a gente oferece para quem é membro do canal. Vamos lá então. Sem mais delongas, fundo HCTR11, fundo de CRI, né, essencialmente fundo de CRI, mas tem também fundo de investimento imobiliário na sua carteira, então acaba sendo também o fundo de fundo, tá? Mas para quem não conhece, é um fundo que tem um patrimônio aí de 2,8, quase 2,7 bilhões de reais, na verdade, 2 bilhões 680 milhões de reais de patrimônio líquido. Esse é o patrimônio líquido no médio, né, nos últimos meses, porque teve ali subscrições, né, e acaba alterando também o patrimônio. O fundo tem mais de 22 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100, tá? O valor de mercado aqui da cota encerrou agosto a R$ 106,97, já teve ali próximo aos R$ 100 também no mês de setembro, tá? E tem mais de 200 mil cotistas. Então, se você é um deles, se inscreva aí que todos os meses a gente faz aqui a leitura do HCTR11 no canal, acompanhando o que a gestão está fazendo, né? Bom, o objetivo do fundo é investir preponderantemente em CRIs, é a política de investimento, mas como eu falei, tem outros fundos também na carteira. É para investidores em geral, o fundo tem desde setembro de 2018, então esse mês de setembro fazendo aí 4 anos de mercado. Prazo de duração é indeterminado, gerido pela Hectare Capital, administrado pela Vortex, tem uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21% ao ano sobre o PL e uma taxa de gestão de 0,99% também sobre o PL e uma taxa de performance de 10% do que exceder a variação do CDI. Só que os fundos não colocam esses cálculos, né? Aqui claramente dentro do relatório, né? Então a gente não sabe como é que essa taxa de performance está sendo calculada nos fundos, né? Porque eles não são transparentes em relação a isso, é a minha opinião. Tipo de condomínio fechado, e tem aqui a parte da tributação, como a gente sabe, os dividendos dos fundos são isentos de imposto de renda, né? Aqui comentários do gestor. Está no dia 8 de setembro, já como evento subsequente, né, o fundo anunciou o dividend yield de 0,91%, mas referência a agosto, né, então não é por isso, não é um evento subsequente, né. Após aí a data referência, o fundo que anuncia os seus proventos, né, os resultados mensais, sempre no quinto dia útil posterior ao mês que ele faz referência, então 8 de setembro anunciados os proventos da HCTR11, os resultados referentes a agosto. E 1% mais ou menos em relação à cota de mercado foi o yield, né? Então, em relação ao mercado, 1,3%, em relação à cota patrimonial, 0,91%, que é a cota patrimonial um pouco superior, né? Aqui acho que não tem a informação da cota patrimonial. Aqui em cima vamos ver aqui, cota de mercado, mas não tem a cota patrimonial, qual o valor que está, tá? Mas o fundo está abaixo do seu valor patrimonial. E o anunciado foi de R$ 1,10, né? Para quem estava acostumado ao HCTR11 lá em 2020, 2021 distribuir proventos sequenciais acima de R$ 2,00, R$ 1,10 até pensa que é um mau provento, né? É um provento ruim, mas não é, né? Fundo pagando mais de 1% em relação à cota de mercado, então tá um retorno bem interessante ainda. Bom, e sem contar que em julho teve uma deflação, né? 0,68% de deflação, e o resultado de agosto, ele pegou as variações do IPCA de junho, que foi positivo em 0,67, e de julho, que foi negativo em 0,68. Então, mas tem ali uma questão de proteção em relação à deflação, tá? Então, certamente, o que foi em junho considerado aqui, né? Em julho praticamente foi sem nenhuma atualização monetária nesse mês de julho, que é o
que é calculado em relação à variação dos índices, né? O mês de julho foi marcado por uma melhora nos percentuais de vendas, né? Mas também por conta, né, da parte das férias, né? Então acaba atraindo mais potenciais compradores para as áreas onde o fundo tem ali empreendimentos financiados, né? O fundo tem muito empreendimento na parte hoteleira, então nesse período de férias acaba contribuindo e potenciais investidores acabam indo para essas localidades e melhorando as vendas, né? Então é o que ele fala aqui também nesse parágrafo. No dia 26 de agosto, a Carvalho Rosken pagou a amortização devida de junho com acréscimo de multa, 495, eu até risquei aqui, 495 mil reais. Então teve aqui um pagamento em relação à multa pela amortização. No CRI GVI, o cedente solicitou o vencimento da operação seja alterado para o dia 20 de dezembro de 2029, um aumento de 1 ano e meio praticamente aí no vencimento dos seus pagamentos, das suas contrapartidas, né? E a devolução para o fundo, né? E também teve, então, com isso, a contrapartida para o fundo foi a alteração do vencimento e o aumento da carência da amortização até setembro de 2022. Então teve aqui uma contrapartida do fundo. Então essas foram as alterações aqui do GVI. Você pode baixar esse relatório depois aí, fazer uma leitura mais detalhada, tá? A gente vai passar pelos principais pontos, senão o vídeo fica muito grande. Em agosto o fundo também adquiriu 11,8 milhões e vendeu 7,6 milhões em CRIs. À exceção do CRI BWIC 2, todas as demais alocações foram aumentos de posição. Então, todas as alocações que o fundo fez, exceto esse CRI que é novo na carteira, o restante foi tudo aumento de posição de CRI já existentes. Ele fala que as aquisições foram divididas em 17% subordinada, 32% sênior e 51% única. Então as aquisições tem ali um risco um pouco menor, né, com relação às novas aquisições nesse período de agosto, porque os que têm preferência na distribuição do fluxo financeiro desses financiamentos são sênior e única, e o subordinado acaba tendo um risco um pouco maior, mas também o spread, né, o prêmio de risco também é maior, né? Então o fundo foi mais conservador aqui nessas aquisições. Na estruturação do BWIC, que é o novo CRI que o fundo botou na carteira, tem aqui um prêmio, né, de IPCA mais 12%. Então esse é o prêmio aí que o fundo vai retornar, né, em relação aos pagamentos, os prêmios de risco mais a atualização monetária, né? E por fim ele fala que a DRE gerencial, a receita de FIIs, os dividendos, né, desses FIIs foram do HCHG 850 mil, do RBHY 748 mil e do HREC 219 mil. E aqueles que a gente já conhece acaba que não contribuíram para a receita do fundo no mês de agosto, né? O Serra Verde, né, que já pagou muitos proventos para o fundo, tá aqui a situação do Serra Verde, né? Então você pode depois fazer uma leitura, né? O fundo de investimento que o HCTR aqui investe, que tem retornado bons proventos para o fundo, inclusive o fundo pegou um bom aumento de capital dele aí, né? Teve um aumento interessante e o fundo teve um ganho, né? Vamos dizer assim, não vendeu a cota, mas está com um ganho interessante em relação ao valor adquirido. No XBXO11 ainda continua, né? O fundo, inclusive fala aqui, né? Continua no plano de aumentar a ocupação do shopping, então segue ali ainda o shopping, né? Fazendo a coisa ali, tentando dar certo, né? Então a equipe de gestão explicou a receita de locação aumentou 10,6%, só que ainda, né? Os investidores ainda não tiveram esse retorno, né? Não pagou nenhum provento ainda para os cotistas, que são apenas 5, né? Então o XBXO é um fundo fechado só para grandes fundos, né? Fundos institucionais. O VSLH investe nele, né? O próprio HCTR também tem uma participação muito relevante, só que ainda não retornou aí nada de proventos para o fundo, né? Então os cotistas ainda seguem aí aguardando, né, esse fundo performar. Aqui com relação às compras, está aqui a especificação das compras que o fundo fez, foram todas relacionadas ao IPCA, mais uma taxa que a maior foi de 12,34, e as vendas que o fundo fez também, a maioria IPCA, apenas uma aqui pelo IGPM, né, e vendeu parte também do FII aqui do RBHY, fundo do Rio Bravo High Yield, né, fundo também de papel,
vendendo aqui 31.500 cotas em um volume de mais de 3 milhões de reais. Falando aqui então das receitas, do resultado do fundo, né? Então, o total de receitas no mês de agosto, praticamente igual às receitas do mês de julho, né? Então, mantendo ali a mesma performance em relação também aos juros dos CRIs, né? Teve aqui uma pequena melhora em agosto, mas praticamente uma performance semelhante, inclusive também na correção monetária que pegou, né? Como a carteira do fundo tem a proteção contra a deflação, alguns CRIs, né? Pegou ali a variação praticamente somente de junho, né? E manteve então manteve a performance, mesma performance praticamente de julho, né? Com uma pequena queda por conta desse período de deflação que o fundo praticamente foi zero. 495 mil é aquela multa, né, recebida lá em cima que a gente comentou, né? Da amortização. Receita de FIIs, fundo também mantendo aqui uma mesma performance praticamente, né? Dividendos. A gente sabe que alguns fundos do mercado tiveram quedas, né? Então, os da carteira do fundo também, que estão pagando dividendos, são fundos de CRIs que tiveram uma pequena queda em relação à diminuição da correção monetária, né? Nesses CRIs. E outras receitas do fundo, 234 mil, normalmente é onde o caixa do fundo está aplicado ali, uma taxa Selic ou uma taxa DI. Despesas do fundo, 2,1 milhões, taxa de gestão é a maior praticamente, né? Não teve taxa de performance nesse mês de agosto, assim como também não teve no mês de julho, né? Então o fundo reduziu bastante de preço aí no mercado com relação aos meses anteriores, acabou que a taxa de performance aqui não foi apropriada, né? E o resultado do fundo, então, resultado praticamente igual ao resultado de julho, né? 28,2 milhões de reais, praticamente igual. Mas o fundo inclusive distribuiu menos, né? Aqui distribuiu 27.600, fez aqui uma reserva de 500, quase 600 mil de reserva de lucro, distribuiu 1,25, R$1,25. E em agosto fez uma reserva maior de quase 4 milhões de reais e distribuiu R$1,10, que ainda é um bom provento, né? Acima de 1% em relação ao valor de mercado e 0,90% em relação ao valor patrimonial. Mas o HCTR sempre foi um fundo high yield, né? Assim, bem agressivo. E por muito tempo, ali principalmente durante o período de pandemia, eu tive o fundo na carteira pagando acima dos R$2, né? Então é até estranho, né? Ver próximo a R$1 o HCTR11 pagar, mas ainda é um bom provento em relação e praticamente a normalidade que deve ser pago, né, dos fundos, né, também para poder não ter um risco tão grande assim de inadimplência dentro dos seus CRIs. Resultado por cota, então a gente verifica o resultado, então deu uma queda, né? Deu uma queda aí porque acaba que a inflação está buscando uma estabilização, então essas deflações aí são pontuais, momentâneas, mas teve uma queda no resultado do fundo com relação às correções monetárias, principalmente dos CRIs e o desempenho dos fundos que ele tem na carteira. No histórico de distribuição, então o fundo foi a menor distribuição aqui nos últimos 12 meses, né? Tanto de agosto como de julho já tinha sido. Agosto é a menor distribuição já desde que eu conheço o fundo praticamente, né? O fundo sempre distribuiu próximo aos R$2 ou até mais por muitos meses. Então, R$1,10 é a menor que eu já vi aqui desde o início da pandemia. Em relação à carteira, então o tipo de ativo, o fundo hoje tem praticamente ali 3/4 dos seus ativos alocados em CRIs, 22,7% em FIIs e 0,9% em caixa, está com um caixa aqui em torno de 20 e poucos milhões de reais, né? Quase 1% do seu patrimônio, dos seus ativos, dá mais ou menos ali 20 e poucos milhões de reais. Dentro da subordinação, o fundo até que não tem não está muito jogado ao risco em relação às classes dos CRIs, né? 56% são sênior, 11% são único, então aqueles que têm menor risco em relação à subordinação ou à classe dos CRIs, que dá uma garantia aí no recebimento, preferência, né? Dá uma preferência nos recebimentos dos CRIs. Né? Então a gente vê aqui praticamente 68% em relação às classes dos CRIs tem uma preferência na distribuição e apenas 32% tem um menor risco com relação ao fluxo financeiro, né? A preferência de recebimento do fluxo financeiro dos CRIs. Então, dentro de uma mitigação de risco,
dentro da subordinação, o fundo não está não tá tão jogado assim ao risco, né? Já em relação ao indexador, o fundo está muito alocado ao IPCA, então acaba tendo ali um reflexo direto com relação à inflação, né? O fundo tem apenas ali 2,7% de alocação à taxa DI, que é o que segue aí a taxa básica de juros do país. Em relação às obras, 74% estão performadas, né? Ou seja, construídas, né? Na faixa de venda, 33% já está totalmente vendido. E dentro dos segmentos, né, a maioria são dos segmentos corporativos, né, mas corporativos, né, shopping também eu até considero com risco menor, né, escritórios, né, porque o dos segmentos corporativos acaba tendo um menor risco e os de contratos mais pulverizados acaba tendo ali um risco maior de inadimplência, principalmente quando a inflação está alta, né, com uma estabilização da economia acaba que não tem tanta diferença assim, mas sempre com os contratos mais pulverizados tem um risco maior, porque são diversos tipos de mutuários, né? O fundo está com uma alocação muito grande, como a gente vê aqui, no XBXO11, é um percentual muito elevado, é mais de 200 milhões de reais alocados só nesse fundo, então o fundo não está trazendo resultado para o fundo ainda, né? E aí é um risco que o fundo está correndo em relação também à alocação nesse FI XBXO11 e outras notícias que a gente já viu sobre esse shopping aí, né? Se você quiser saber, pesquisa e joga no Google que você vai ter algumas informações importantes. Em relação aos CRIs pulverizados, então aqueles que eu já falei que tem um maior risco para o fundo, né? A gente verifica que a maioria realmente está indexado ao IPCA, né? As taxas de spread, a taxa de risco, né? Que são os spreads, a gente tem aqui com 17%, né? Então tá ali uma média de 12% de prêmio de risco, então bem elevado, bem agressivo também, né? E com relação, aqui ainda tem os CRIs pulverizados, a carteira do fundo é bem grande, né? Então tem muitos aqui, multipropriedade, loteamento, escritório, são os CRIs mais pulverizados. E com relação aos CRIs corporativos, né, que tem um grau de risco um pouco menor, o fundo tem menos CRIs, as alocações são maiores, né, em cada um desses CRIs. 45% da carteira do fundo estão apenas nesses CRIs corporativos, que tem um grau de risco um pouco menor. Em relação a uma análise de risco, né? E aqui são os fundos que ele tem na carteira, apenas 3, praticamente, trazendo resultados através de dividendos do fundo. E hoje o fundo tem o caixa aqui, né, em torno de 25 milhões de reais. Aqui é a negociação no mercado secundário, então a gente verifica que o fundo teve um volume total no mês de agosto de 187 milhões, quase 188 milhões de volume de negociação mensal. E a liquidez média diária no mercado foi em quase 8,2 milhões de reais. Então o fundo tem uma liquidez boa no mercado, né? E como ele está abaixo do valor patrimonial, é um fundo que atrai os olhos, né? Muitos observam somente o dividend yield histórico, acaba atraindo aí muitos investidores. Inclusive é um dos fundos que tem aí um grande ETF que investe, né, nele, o XPLG, o KNRI, e às vezes eles fazem lá um balanceamento da carteira e acaba aumentando muito as negociações também em determinados períodos, né? Normalmente trimestralmente. Bom, aqui é a especificação aqui, a descrição dos ativos na parte qualitativa, você pode baixar o relatório, são muitos CRIs que o fundo tem, né? Você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada aqui, para você entender um pouco mais, né, quais segmentos que o fundo investe, né? Então é isso. Esse é o relatório então do HCTR11, fundo DECRI, que investe também em fundo de investimento imobiliário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do HCTR11. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.